Você está na plataforma de cursos online da Grande Porte. Eu sou a professora Gabriela e esse é o nosso curso COBOL para Mainframe. Estamos na aula número 6 e hoje nós vamos estudar o sistema de arquivos do ambiente mainframe que nós estamos utilizando, com foco em 3 arquivinhos que vão ser muito especiais nessa primeira etapa do nosso curso, que é a COBLib, BookLib e JobLib. Vamos aprender a criar membros e digitar o nosso primeiro projeto. Bom, o nosso primeiro projeto era o da Super Mario Desentupidora. A descrição do problema era que a Super Mario Desentupidora possuía milhares de funcionários e precisava calcular o salário a receber de todos eles. Cada funcionário recebe, sem exceção, R$ 25,00 por hora e mais nenhum benefício. O Sr. Mário, que é o dono da empresa, ele registrou a quantidade de horas trabalhadas por cada funcionário no mês passado. O nosso objetivo, então, era descobrir o salário de cada um deles e a soma de todos esses salários. Nós já resolvemos esse projeto lá na aula 3, implementando ele por completo, passando pela Identification Division, Environment Division, Data Division e a Procedure Division. Agora chegou o momento de abrir o seu ambiente mainframe, né? Abre o emulador Hércules, se conecta aí usando o TN3270 e faz o login no ambiente, assim como nós vimos na aula passada. O meu ambiente já está aqui logado, esperando para a nossa aula prática começar. Vamos lá, então. Vamos começar falando um pouquinho sobre o sistema de arquivos. Bom, basicamente, no ambiente mainframe, nós dividimos os arquivos em 2 categorias. A categoria de arquivo sequencial, que nós chamamos de PS, e a categoria de arquivos particionados, que nós chamamos de PO. A ideia de um arquivo sequencial é que você vai, ao abrir ele, encontrar registros com a mesma quantidade de colunas, ou seja, com a mesma largura. Então, se você definir que você tem um arquivo sequencial de 100 colunas, todas as linhas vão ter 100 colunas. Se você definir que são 50 colunas, todas as linhas vão ter 50 colunas. Geralmente, nós usamos os arquivos sequenciais para guardar os dados que nós desejamos processar, ou as informações, né, posterior ao processamento. Ou seja, a gente usa como arquivo de entrada e saída. Já os nossos arquivos particionados, eles têm uma categoria um pouquinho diferente. Quando você abre um arquivo particionado, você não encontra os registros em si, você encontra vários membros. Cada membro ele possui 80 colunas fixas. Todas as linhas de todos os membros possuem 80 colunas. Em geral, nós usamos os arquivos particionados para guardar os nossos programas e os nossos jobs. Então, a ideia é, um arquivo sequencial vão ser os dados que nós vamos usar durante os nossos projetos e os arquivos particionados vão ter membros que serão os nossos projetos. Vamos ver, então, isso no ambiente, tá certo? A navegação dentro do TSO se dá através de menus e painéis. O menu que nós vamos usar bastante é o menu P, que são opções para quem está desenvolvendo software, né? Então, eu vou digitar aqui P. Dentro desse segundo menu, uma outra opção que nós vamos usar bastante é essa opção 3, que traz algumas funções, alguns utilitários para nós. Dentro desse novo menu, eu vou escolher a opção 4, que é para listar os nossos datasets. Bom, chegamos a um painel. Então, nós passamos por 3 menus, chegamos a um painel. Nesse painel, eu tenho aqui a opção de informar o endereço de onde eu quero buscar os arquivos para trazer a lista. Nesse caso aqui, eu falei que o endereço é o meu próprio usuário. Tem uma outra forma da gente chegar neste mesmo painel. Eu vou apertar a tecla F3 de novo, e mais um F3, e aí eu retornei aqui ao meu menu principal. Primeiro eu acessei a opção P, depois a opção 3 e depois a opção 4. Vocês viram, né? São muitos menus. Esse ambiente aqui está completamente destravado. Você consegue ter acesso a opções de diversos perfis de profissionais.
durante o nosso curso, a gente vai acessar os principais menus que geralmente um desenvolvedor, né, um programador acaba consultando. Então, esses caminhos mais comuns para os programadores, vocês vão acabar decorando. Então, se você quiser fazer o acesso direto, pode ir direto, p.3.4. Eu chego exatamente no mesmo painel. Na hora de informar aqui o endereço, né, você precisa informar todos os qualificadores, ou seja, o endereço completo para chegar no arquivo que você precisa. No caso aqui, o primeiro qualificador, né, o primeiro parâmetro do endereço é o projeto. Esse usuário que nós estamos usando, ele está dentro do projeto GP. E o usuário que nós estamos usando é o GPAZ99. Então, eu estou dizendo para ir lá no projeto GP, dentro do usuário GPAZ99 e me trazer todos os arquivos que estão lá, em uma lista. Tá aqui a lista, olha só. O GPAZ99 tem um arquivo chamado booklib, outro chamado coblib, db2sci, flatfile, jcldata, joblib e maplib. E se a gente olhar aqui nessa coluna do Dataset Organization, a gente vai ver que alguns desses arquivos são do tipo PO, particionados, né? E outros são do tipo PS, vão ser arquivos sequenciais. Esses são alguns dos arquivos que nós vamos trabalhar. Ao longo do curso, nós vamos criar outros vários arquivos. Eu só gostaria de chamar a atenção para 3 arquivos aqui. O primeiro, que é o coblib, que é um arquivo do tipo PO. O coblib é a abreviação de COBOL Library, né, que é a biblioteca COBOL. Esse arquivo particionado, ele vai guardar todos os nossos projetos escritos em COBOL. Mas aqui embaixo nós temos o joblib. A joblib nós vamos usar também um arquivo particionado, vai guardar todos os nossos jobs escritos em JCL, todos os compiladores e os executáveis que nós vamos usar nos projetos. E por último, o booklib é o nosso arquivo particionado, onde nós vamos guardar todos os trechos de programa COBOL que nós queremos reaproveitar. Ou seja, algumas rotinas, alguns módulozinhos que a gente quer reaproveitar de um projeto para o outro, a gente coloca aqui dentro da nossa booklib. Bom, como são arquivos que estão recém-criados, né, nesse usuário, então se eu vier aqui na lateral esquerda da minha coblib, digitar a letrinha E, informando que eu quero editar o conteúdo desse arquivo, a mensagem que vai aparecer para mim é que não existem membros dentro desse arquivo, né? Todos esses meus arquivos estão vazios, não tem nada dentro deles, eles estão recém-criados, então nós precisamos criar um membro dentro desse particionado, né, dentro dessa coblib. Bom, para criar um membro, nós vamos acessar a opção P2 e informar os 4 qualificadores, né? O projeto, o group, que é o nosso usuário, o type, que é o arquivo que eu quero criar, e o nome do membro. Vamos, então, retornar aqui. Eu vou apertar F3, mais uma vez F3, mais uma vez F3 para retornar ao menu principal. Opção P, né? Menu P, e aqui dentro tem a opção 2, que é o Edit, né? Para criar ou alterar estruturas dos dados. E aí eu cheguei nesse painel. Eu posso voltar e ir direto, P2. Então, aqui estão os 4 qualificadores que eu preciso informar. Então, projeto GP, usuário GPAZ99, eu quero criar dentro da coblib o meu projeto número 1. Nós vamos chamar o projeto número 1 de GPAZ9901. É o nome do nosso usuário, seguido de 01, porque é o nosso primeiro projeto. Poderia ser qualquer nome, mas vamos padronizar, né? Deixar sempre assim, nome do usuário, seguido do número do projeto. Lembrando que, vocês estão vendo aqui, o espaço é limitado, né? São só 8 caracteres que compõem o nome de um projetinho. É só dar Enter e o projeto foi criado. Ele foi criado em branco, né? Se vocês observarem, eu tenho aqui, na parte de cima, uma linha de command, onde eu tenho alguns comandos que eu posso digitar, e aqui na lateral esquerda, em vermelho, eu também consigo digitar alguns comandos que nós chamamos de comandos de linha. Na apostila, eu coloquei uma infinidade de comandos da linha de command e dos comandos de linha também. Aqui na aula, nós vamos usar alguns, mas eu acho legal todos lerem a apostila, né, e acompanharem direitinho, fazerem testes, né, com todos os comandos. Bom,
As linhas, se vocês observarem, elas estão aqui com apóstrofes, né? O apóstrofe está indicando que essa linha não está sendo utilizada, nada foi digitado nessa linha. Então, se nós pressionarmos Enter, todas essas linhas que estão com apóstrofe vão desaparecer. E aí vocês vão ver que o início do arquivo e o final do arquivo estão juntos, ou seja, o arquivo está vazio. Eu vou vir aqui na minha primeira linha e vou digitar o comando I. O comando I é de insert, é para inserir uma linha. Eu vou vir aqui e vou digitar o meu nome, Gabriela. Pressionei Enter e automaticamente a linha que eu digitei, Gabriela, ganhou uma numeração e ele inseriu outra linha para mim automaticamente. Eu vou digitar grande porte na segunda linha, pressionar Enter e, mais uma vez, a linha onde eu escrevi grande porte ganhou uma numeração e ele inseriu automaticamente uma linha para mim. Essa nova linha não utilizada, ela não tem numeração. Então, se eu pressionar Enter, ela vai desaparecer. Alguns comandinhos interessantes, por exemplo, eu posso vir aqui e mandar repetir grande porte 5 vezes, R5, repeat 5 vezes. Eu posso vir aqui no Gabriela e falar que eu quero copiar a linha que está escrito Gabriela, after a linha que está escrito grande porte, depois da linha que está escrito grande porte. Ou eu posso vir aqui e falar que eu quero copiar letrinha C para copiar, eu quero before o grande porte, antes desse grande porte. Eu posso vir aqui e falar que eu quero deletar uma linha. Ou eu posso falar que eu quero deletar 3 linhas, D3. Que mais? Eu posso vir aqui e falar que eu quero colocar uma régua, COLS. Ele coloca a régua para mim. Lembrem-se que todos os membros possuem 80 colunas. Quando a gente coloca uma régua, nós estamos visualizando aqui da coluna 1 até a coluna 72. Se você pressionar F11, você vai ver as últimas colunas, né, até o 80, e o F10 traz de volta. Então, F11, F10 para fazer essa navegação. F11 e F10 faz a navegação na horizontal. Se eu vier aqui mandar repetir o Gabriela 50 vezes, para navegar na vertical é o F8 e o F8 para descer e F7 para subir. Eu vou vir aqui na minha linha de command e digitar a instrução save para salvar o que eu acabei de fazer. Percebam que as minhas instruções, elas estão ficando com tudo que eu digito em maiúsculo, né? Eu vou inserir uma nova linha aqui, ó, e vou digitar COBOL. Eu estou digitando em minúsculo e quando eu dou Enter fica maiúsculo. Por que isso? Aqui na linha de command, alguém digitou a instrução caps on, para deixar o seu caps lock sempre ligado. Você pode vir aqui e fazer caps off. Desliguei o caps lock, então se eu vier aqui, inserir uma linha e digitar COBOL minúsculo, vai ficar minúsculo. Agora, se eu vier aqui e digitar caps on, inserir uma nova linha e digitar COBOL novamente, aí vai ficar em maiúsculo. Essa linha que ficou em minúsculo, se eu quiser deixar ela maiúsculo, é só digitar o C, de uppercase, vai deixar tudo em maiúsculo. Se eu quiser voltar para minúsculo, LC, de lowercase. Eu posso inserir quantas réguas eu quiser, eu posso digitar I e um número qualquer, sei lá, I5, ele vai inserir 5 linhas para mim. Eu posso digitar D50, ele vai deletar 50 linhas para mim. Eu posso mover uma linha, então eu quero pegar esse COBOL que está em minúsculo aqui, coloca a letrinha M de move, eu quero antes do Gabriela, before Gabriela, letrinha B, Enter, ele move para mim o valor. Pessoal, a interface, os comandinhos, eles são todos em inglês, né, mas é bastante intuitivo, não é tão difícil assim da gente pegar. Então, I para inserir, D para deletar, M para mover, o C para copiar, acaba ficando até bastante parecido com o português. Eu vou digitar aqui algumas palavras que são reservadas da linguagem COBOL, só para vocês observarem a padronização de cores, né? Então, as palavras reservadas em COBOL ficam em vermelho, e aí vocês estão vendo que tem um padrão aqui, que tá as primeiras 7 colunas em amarelo e depois verde, né? O que é isso?
Esse padrão de cores, ele tá assim porque alguém veio aqui e digitou Rayon COBOL para ativar as cores seguindo o padrão da linguagem COBOL. Você pode digitar padrão de outra linguagem, por exemplo, JCL. Vai ficar tudo em azul porque o padrão JCL é outro. Então, é legal a gente deixar o padrão COBOL ligado, porque aí a gente fica esperto, né? Se você, por acaso, escrever alguma palavrinha errado, exemplo, escrevi compute errado. Aí ele já não fica mais da cor como a gente havia planejado, né? Então, é um indicativo aí para ver se você está acertando ou errando, né, as instruções. Eu vou colocar res de restore para limpar todas as minhas réguas. Vou vir aqui na primeira linha, dd, última linha, dd. Eu quero deletar o bloco inteiro. Eu vou inserir uma nova linha. Nessa nova linha, eu vou colocar uma régua. E agora, nós vamos digitar o nosso primeiro projeto. Quando nós estudamos o primeiro projeto, nós vimos que existe um formato fonte padrão que a gente precisa seguir, né? Então, o asterisco na coluna 7, por exemplo, indica que essa linha aqui vai ser uma linha de comentário. Ela vai ficar na cor azul. Quando eu vou escrever a primeira divisão ela precisa começar aqui na coluna 8. Então, é a identification. Vai lá na 44, por questões de boas práticas de programação, division, e pressiona Enter. E aí, só por estética de novo, eu vou fazer aqui mais um padrãozinho. Antes da minha divisão, eu vou colocar aqui uma linha de comentário também, falando sobre o objetivo do projeto. Eu vou colocar aqui a Super Mario Desentupidura. Projeto 1. Pra gente ter essa referência. Ficou meio estranho, né? Só o objetivo. Eu vou colar isso daqui before. Copiar esse daqui também after esse. Pronto, aí ficou mais organizadinho. Deixa eu limpar essa régua. Vou colocar uma régua aqui. Muito bem, vamos continuar então. Dentro da Identification Division, eu vou colocar só 2 parágrafos que são obrigatórios, né? Que é o Program ID. Tem que tomar muito cuidado com as colunas, onde eu informo o nome do meu projeto, GPAZ99, e eu vou colocar também o autor. O autor é opcional, mas é legal colocar. Vou pôr o meu nome, Gabriela. Muito bem, da Identification Division é isso. Vamos para a próxima divisão. Então, eu vou colocar aqui CC na primeira, CC na segunda, A de after para copiar depois do autor. Eu não costumo programar assim, usando tantos recursos de copiar. Eu só estou fazendo isso para a gente ganhar tempo, tá? Na gravação do vídeo. Então, a minha Environment Division é a segunda divisão que eu estou programando. Aqui dentro, vou inserir uma linha. Dentro da Environment Division, eu vou colocar a Configuration Section. Dentro da Configuration Section, o parágrafo Special Names, com o valor, coluna 12, decimal, point, coma, para falar que o meu separador de casas decimais, olha aqui já a dica de que eu errei, decimal point, coma, para falar que o meu separador de casas decimais vai ser uma vírgula. Environment Division é isso, eu vou copiar mais uma vez, CC no início, CC no final, after essa linha, depois dessa linha, vou pressionar F8 para descer um pouquinho. Agora, nós vamos fazer a Data Division. Inserir uma nova linha, 77, a primeira variável QTD HRS Trab. Eu vou até deixar essa variável copiada aqui, porque ela é bem difícil de digitar. Essa variável, funciona o Ctrl+C, Ctrl+V normal, tá? Pode copiar e colar também na mão, não precisa só usar os recursos da interface. Essa variável, ela é numérica de 4 posições inteiras.
Eu vou mandar repetir essa linha mais 3 vezes, porque nós temos 4 variáveis no total. As próximas variáveis, contador de funcionários, vai ser uma variável numérica de 5. A próxima, soma salário, que é uma variável numérica de 12 posições inteiras, tem uma vírgula e 2 casas decimais. E a próxima, salário. A variável salário, ela é numérica de 6 posições inteiras e 2 casas decimais. Bom, da data division é isso. Agora eu vou copiar aqui novamente. E agora nós vamos para a procedure division. Se digitar alguma instrução errada, não tem problema, porque nós vamos compilar na próxima aula, né, executar esse projeto. Então, todos os erros de digitação a gente vai pegar na compilação. Eu vou fazer aqui a minha rotina principal. Vou colocar mais uma régua aqui, porque a nossa régua ficou lá em cima, né? Então, eu vou colocar mais uma régua, aonde na coluna 12 eu vou começar as minhas instruções. Perform 1000, inicializar. De novo, eu vou usar aqui o recurso que, como eu falei, eu não costumo usar muito, mas para ganhar tempo, né, na nossa videoaula, processar, until, aquela variável que eu já deixei aqui copiada, igual a 0. E por último, perform 3000, término. É importante fazer essa programação com um projetinho em mãos, tá? Stop run. E vamos para a nossa próxima rotina. Esse ponto aqui eu não gosto de deixar ele aqui, eu gosto de deixar ele aqui na linha de baixo. Próxima rotina é a rotina 1000 inicializar. A rotina 1000 inicializar começa movendo 0 para a variável contador de funcionários. A gente move 0, vou repetir essa linha também para a variável soma salário. Eu estou usando todos esses recursos de copiar, replicar a linha e tudo mais, mas você pode programar digitando cada uma das linhas pacientemente, né? Não tem problema. E no final, perform 1500 ler season. Ponto. Mais uma rotina já foi. Agora é a rotina 1500 ler season. A rotina 1500 ler season faz o accept dessa variável quantidade de horas trabalhadas from season. E aí vem um if, né? Se essa variável for diferente de 0, a gente faz um compute. Contador de funcionários vai ser igual ao contador de funcionários mais 1. End-if, o end-if tem um tracinho no meio. E a rotina 1500 ler season é isso. Vamos para a rotina 2000 processar. A rotina 2000 processar começa fazendo um compute do salário, que vai ser a variável quantidade de horas trabalhadas vezes 25. Tem mais um compute, que é a variável soma salário. Vai receber o próprio valor de soma salário, mais o salário que eu acabei de calcular. E vamos aos displays. Vou fazer uma firula aqui, colocar uns tracinhos. Display funcionário. Alguns pontinhos, 2 pontos. E aí o contador de funcionário na frente. Vou replicar essa linha aqui mais 2 vezes, para aproveitar aqui na quantidade de horas trabalhadas. E aquela variável contador de funcionários. E por último, salário. Salário. Descer mais um pouquinho a tela. Vou copiar essa linha aqui dos tracinhos. E depois de mostrar tudo, é só executar um perform 1500 ler season. Ponto. Essa rotina já terminamos. A próxima rotina e última
é a 3000 término, aonde eu executo um display. Eu vou copiar essas linhas aqui. CC para marcar o início, CC para marcar o fim, after essa. Eu vou colocar aqui total de funcionários lidos. E aí, vou mostrar aqui o contador de funcionários. Repetir essa primeira linha para mostrar a soma dos salários. Soma dos salários. E aí, a variável soma salário. Ficou um Czinho aqui. Se ficar erros de digitação, de novo, não importa, porque a gente vai corrigir, né? Na próxima aula, vamos compilar. Display. Término normal, vamos tentar centralizar um pouquinho aqui, término normal, e copiar essa última linha aqui, after essa. Muito bem, o programa foi todo digitado. Pessoal, cuidados gerais, né, que precisam ser tomados. Eu vou inserir aqui umas 5 linhas só para mostrar para vocês. Presta atenção, o que vai acontecer se eu digitar, por exemplo, salário com acento? Olha o que acontece com o A. Ele desaparece, mesmo se você digitar entre aspas, ó, salário, dentro de uma constante. O A desaparece. Você pode vir aqui, ó, tentar digitar alguma coisa em cima, backspace, delete, tentar apagar, não dá certo. Continua bloqueado. Essas linhas aqui, nós dizemos que elas foram amaldiçoadas. Não tem jeito, a única solução para ela é deletar. Então, se por acaso você acabar digitando alguma palavrinha com acentuação, cuidado, deleta ela, senão vai gerar erros na sua compilação, tá certo? Bom, depois de digitar todo o nosso projeto, a gente vem aqui na linha de command, dá um save, e aí você pode sair com F3, fazer logoff do seu ambiente, que na próxima aula nós vamos compilar e executar. Pessoal, leia a apostila dessa aula, é muito importante, ela está cheia de detalhes que eu quero que vocês pratiquem, façam todos os exercícios propostos e a gente se vê nas próximas aulas. Conte para os seus amigos sobre os nossos encontros. Até mais!